Brasil, oficialmente, foi o último país de todo o continente americano, e aí a gente contabiliza a América do Norte, a América Central e a América do Sul, a abolir sua escravidão. Né? A escravidão no Brasil foi abolida só em 1888. Não só da América do Sul, então, de toda a América. De todo o continente americano. Isso é importantíssimo. Né? E quando a gente fala de um continente de extensões tão vastas, o Brasil ser o último país a abolir em 1888, nós estamos falando de um caso, assim, gravíssimo. Porque essa abolição tardia, ela acontece, professora, justamente por conta da resistência da sociedade brasileira em se abolir essa escravidão. Né? Ela é uma abolição que não acontece de maneira espontânea. Ela acontece por meio de uma luta muito forte contra essa resistência altíssima que a sociedade brasileira tinha em relação à escravidão no Brasil. A escravidão ela faz parte da alma do brasileiro. Não só o futebol, não só o samba, mas também a escravidão faz, sem sombra de dúvidas, parte da nossa alma enquanto brasileiro. Felipe, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um dado estarrecedor para a gente provar essa consequência ou essas consequências nefastas da escravização de pessoas. Diz que racismo e injúria racial em 2021, Brasil registrou 13.830 casos de injúria racial e 6.000 casos de racismo. Ou seja, isso a gente pode dizer que é algo subnotificado, né? Exatamente. Nós temos um registro aqui do reconhecimento dessa parcela, mas isso é muito, né? Mesmo estando subnotificado isso daqui, é muito. Então a gente pode perceber que a abolição da escravatura no Brasil não promoveu justiça social, não promoveu democratização racial. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, é muito interessante a gente pensar, inclusive, sobre esse dado, que esses são os casos notificados. Mas o que se tem no cotidiano brasileiro são práticas racistas constantes. E a gente tem que pensar que essa abolição, por incrível que pareça, ela não trouxe a plena igualdade, justiça e direito para esses indivíduos negros que outrora estavam escravizados. Essa abolição no Brasil, ela aconteceu fazendo parte de um processo ainda maior por pressão de outros países frente ao avanço e ascensão da industrialização, né, desse modelo industrial que já dava suas faces capitalistas. E essa abolição no Brasil, ela acontece, como eu disse anteriormente, não só de maneira tardia, mas por parte de uma resistência muito forte da sociedade brasileira em abolir essa escravidão. Quando essa escravidão é abolida, esses indivíduos negros que outrora estavam escravizados, a sociedade, muito menos o governo brasileiro, não tem nenhum tipo de preocupação com esses indivíduos. Não há. Para poder acolher esses indivíduos para um mercado de trabalho legalizado, não é isso? Né? Para uma estruturação de moradia. E aí é onde entra... Nesse momento... Que processo de favelização, essa coisa toda? Nesse momento, o maior debate em relação à abolição era o debate não sobre onde esse indivíduo negro ia parar com esse pós-abolição, mas como o governo, e se o governo deveria indenizar o senhor de escravos, o dono da lavoura, pela abolição. Ainda assim, o foco... no homem branco e na perda econômica que ele poderia ter. Exatamente. Né? Vamos ressarcir o homem branco porque ele simplesmente escravizou milhares de pessoas, torturou, né? Chicoteou, separou mães, né? De filhos, matou. Foi um genocídio. A gente pode chamar isso de genocídio, né? Uma mancha na sociedade brasileira, sem dúvida, e mundial.